Então, pessoal, a gente vai ter essa terceira parte aqui, na verdade a parte 3, né, do assunto TAD. Então, como eu falei na última parte, agora a gente só vai ver um pouquinho sobre o Makefile, né, que é o GNU Make, que é uma ferramenta que é bastante utilizada para fazer o gerenciamento do processo de compilação do seu programa. O que que acontece, né? Deixa eu passar aqui para aquele exemplo nosso, onde eu tinha então três arquivos, o fração.h, o principal.c e o fração.c. Eu falei para vocês que uma maneira de você fazer a compilação desse programa era por meio do gcc-c, e aí o nome do arquivo, né, .c. Então, por exemplo, aqui eu estou compilando o fração.c, aqui eu estou compilando o principal.c e depois aqui eu estou criando o executável, né, que pega todos os .os lá que eu acabei de criar. Posso fazer algo como isso daqui, né? Ó, gcc-o principal asterisco ponto c. Tá? O que, que ele vai fazer aí, né? A ferramenta GCC ela já sabe então que eu estou passando um arquivo código-fonte ponto .c e ele mesmo já faz a compilação e link edição automaticamente para a gente, tá? Só que aí, pessoal, existe um problema que, se você, por exemplo, faz uma alteração aqui, vamos supor que no programa principal, né, eu faça, ao invés de eu fazer, por exemplo, F1 ser 1/2, eu faça 1/3, tá? Eu alterei o principal, venho aqui de novo no meu, para eu compilar, fazendo a compilação, o que que ele vai fazer? Ele vai compilar tudo de novo para mim, tá? Inclusive o módulo. Reparem que aqui, ó, o módulo ele foi compilado novamente, ó, fração.o, né? Ele criou novamente, agora são 11h54, então ele fez de novo para mim aqui a compilação do módulo também. E isso, pessoal, acaba sendo complicado porque se você começa a ter programas muito extensos e você faz alterações em determinados módulos apenas, não é necessário que você compile todo o teu programa, todos os seus módulos de novo, tá? Mesmo que aqueles módulos não tenham sido alterados, nesse caso aqui você está compilando todo mundo de novo, tá? No mesmo comando. Então, a ferramenta GNU Make, ela serve para poder gerenciar esse processo de compilação, onde ela vai decidir se determinados módulos precisam ser compilados novamente ou não. Então, nesse caso aqui, quando você faz uma alteração no programa principal, que, por exemplo, eu vou alterar de novo, né, de 1/3 para 1/4, eu poderia compilar apenas o meu principal, tá? Que seria gcc-c principal, ponto .c, né? E fazer a link edição novamente, tá? Principal asterisco ponto .o. Então, reparem que eu não fiz a compilação do fração.c. Eu simplesmente estou criando o executável a partir dos .os, tá, dos objetos, e onde um desses objetos é o programa principal, tá, que eu acabei de compilar. Então reparem que eu tenho aqui, ó, fração.o foi feita às 11h54, agora são 11h57. O principal.o 11h57, que é o que eu fiz a alteração, né? E o executável 11h57 também. E aqui ele vai funcionar também normalmente, tá? Então, que eu fiz manualmente, né? Eu sei que eu não preciso compilar o fração.c, então eu simplesmente compilo o principal.c e link edito.
O GCC, o GNU Make, ele faz isso automaticamente para a gente, tá? Então, existe essa maneira aí de ele mesmo decidir o que deve ser compilado novamente e o que não deve. Bom, então, vamos lá, né? Aqui eu já falei, né? Então, para a gente usar essa ferramenta, a gente tem que criar um arquivo que a gente chama de Makefile. Tá? Esse arquivo Makefile vai estar na mesma pasta onde está o seu código-fonte. E a execução, ao invés de você compilar o teu programa com GCC, com a flag, né, "-c" e os arquivos aqui, você simplesmente executa make. Ou make e aqui algum alvo, né? Alvo que você vai também determinar lá no teu arquivo Makefile. Normalmente, pessoal, as IDEs que a gente usa para desenvolvimento, elas criam esse arquivo Makefile automaticamente para a gente, tá? Aqui a gente, como é curso BCC e BSI, é importante que vocês entendam o funcionamento do Makefile para caso, né, porventura, em algum momento vocês queiram fazer uma alteração no Makefile criado pela IDE, ou então aqueles que são mais roots, né, que gostam de fazer tudo na mão, entenda também como fazer na mão aí o seu próprio Makefile, tá? Então, tipicamente, pessoal, um arquivo Makefile tem esse formato que está aí, ó. Então, comentários a gente usa a hashtag, né? Então, tudo que tiver após a hashtag vai ser comentário, vai ser ignorado pelo Makefile, tá? Você pode declarar variáveis lá no teu arquivo. E aqui a gente tem esse formato, ó. Tem um alvo, 2 pontos, e aqui uma lista de dependências. O que é esse alvo? Tá? Então, o alvo pode ser, por exemplo, o seu arquivo executável. Tá? Então, aqui poderia ser, por exemplo, um executável. E aqui essas dependências poderia ser, por exemplo, o que é necessário para gerar aquele executável. Então, poderia ser, por exemplo, arquivos.o. Beleza? Posso também ter como outros alvos, vamos supor, um desses arquivos .o. Então poderia ser, por exemplo, um .o, e aqui como dependência desse .o, o seu respectivo arquivo .c. Tá? Então é sempre assim, né? Você tem o seu alvo e depois a sua lista de dependências para gerar aquele alvo. E na linha de baixo, a gente coloca o comando que é gerado para poder, a partir da dependência, gerar o alvo, tá? Então, por exemplo, para eu ter o alvo, um arquivo .o, eu vou precisar do arquivo .c. Então, esse comando aqui poderia ser o gcc -c e o arquivo aqui .c, tá? Que vai gerar esse alvo aqui, que é o .o, tá? Ou aqui, para eu gerar o executável, eu poderia ter nesse comando aqui embaixo um gcc -o, que ele vai gerar o executável, o nome do executável aqui, e aqui os arquivos .o que estão aqui nessa lista de dependências aqui em cima. Tá? Olha aqui um exemplo daquele nosso programa, né, do fração. Eu tenho então aqui meus alvos, por exemplo, aqui é um executável, aqui é um .o, aqui é um outro .o, e aqui é um outro .o, e eu tenho a minha lista de dependências para cada um. Então, para eu criar o executável frac, eu tenho esse conjunto de arquivos .o, tá? Que são necessários para gerar isso daqui. E para fazer isso, eu tenho o comando respectivo, gcc-o frac, né? E os arquivos .o. Beleza? Para eu criar, por exemplo, o main.o,
main.o, que é um outro alvo, ele depende do main.c e do fração.h, e para eu criar o ponto O, main.o, eu chamo gcc-c main.c, beleza? Bom, mas aí, pessoal, ele faz isso de uma maneira, de certa maneira, recursiva, tá? Porque se você coloca lá, você vai executar make, e um alvo, por exemplo, frac, ele vai, e se você não tiver compilado nada ainda, né? Então no seu diretório lá você vai ter apenas os arquivos .c. O que vai acontecer, né? Quando você chama make e frac, ele vai vir nessa linha aqui, vai verificar as dependências, e se essas dependências não estiverem satisfeitas, por exemplo, não existir nenhum arquivo .o, ou esses arquivos .o estiverem desatualizados, ele vai nos alvos de baixo automaticamente e vai gerar ali o arquivo .o correspondente. Então, na primeira vez que você chama make e só tem os arquivos .c ali no diretório, ele vai verificar que, para eu executar o frac, para eu ter o frac, né, eu preciso do main.o inicialmente. E esse main.o eu não tenho, então ele vai lá na linha correspondente ao alvo main.o e aí ele verifica as dependências desse main.o, que é o main.c, que está disponível, e o fração.h, que também está disponível. Então primeiro ele executa isso, para você ter a dependência do main.o, aí ele analisa a segunda dependência, que é o fração.o. Vai lá na linha correspondente ao alvo fração.o e vai verificar essas dependências. Se estiverem ok, ele executa esse comando que está aqui, gcc-c fração.c. Faz isso também para o math.o. E aí, então, uma vez que você tem todas essas dependências aqui satisfeitas, ele executa a link edição aqui embaixo. Tá? Então ele faz isso automaticamente, de maneira recursiva, né, para cada dependência. E se uma dessas dependências estiverem ok, ele não vai executar, né? Então, quer dizer, é com isso que ele faz esse controle aí do que deve ser compilado e o que não deve ser compilado. Tudo bem? Vamos ver esse exemplo aqui, então, né, no nosso programa. Então, olha só, né, eu tenho aqui, então, minha árvore aqui minha árvore não, né, meus arquivos desse diretório fração. Deixa eu remover aqui todos os arquivos .o e todos os arquivos e o arquivo principal executável, né? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar mais um outro arquivo chamado de makefile. Reparem que esse arquivo makefile tem que ter letra maiúscula, né? O M, né? M é de makefile. E aí ali dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um primeiro alvo que é o principal. Esse arquivo principal, ele depende do quê? Do principal.o e do fração.o. E uma vez que eu tenho essas dependências prontas, eu posso link editar para criar o executável, tá? Então daí eu vou rodar aqui com o principal.o e o fração.o. Tudo bem? Aí eu tenho que resolver, se caso uma dessas dependências aqui elas não forem satisfeitas, né, ou não existir, ou for desatualizado, aí a gente entra nos alvos de cada um desses objetos. Então, para eu compilar o principal, né, .c, para criar, né, o objeto, né, principal.o, isso depende do principal.c e depende do fração.h. Tá?
E uma vez que eu tenho esses arquivos prontos, né, atualizados, eu compilo o principal.c, que ele vai criar o principal.o para mim. E a mesma coisa para o fração, né? Fração.o depende do que? Do fração.c e do fração.h. Tá? E aí eu compilo por meio de fração.c. Uma outra coisa que você pode fazer também é colocar mais um alvo aí de clean, tá? Para você remover, por exemplo, arquivos.o e o próprio principal, que é o executável, supondo que você queira remover os objeto e o executável para compilar tudo do zero. Tá, então esse daí é o nosso makefile. Agora olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar make. Se eu rodar make, pessoal, sem nada aqui, ele vai pegar o primeiro alvo que tem lá no arquivo, tá? Que é esse cara. Ou você especifica aqui o teu alvo lá que você quer. Então, olha só, ele compilou, né, ó, os arquivos e aqui ele já fez a link edição para mim, ó. Então, ele já criou todos os objetos e fez a criação aqui do executável, tá? Agora, voltando naquele nosso problema, né, se eu faço uma alteração no programa principal, ó, eu vou mudar aqui de novo para 1/2, e agora vamos compilar novamente, ó. Vou compilar, posso colocar principal aqui ou eu vou deixar sem nada, tá? Vai dar na mesma. Olha só o que ele fez, pessoal. Reparem a diferença dessa execução anterior para essa que está aqui, ó. Nessa aqui de baixo, ele não fez a compilação do fração.c. Por quê? Porque ele sabe que o fração.o ele está atualizado. De fato, a gente só fez uma alteração no principal, não fizemos alteração no fração.c. Então, ele não precisa compilar novamente o fração.c, tá? Ele usa o que já existe. Beleza? Tá? Então, aí a gente usa aqui em normal, né? Ele vai funcionar normalmente. Muito bem. Ah, tem o clean, né? Então, o clean também você pode rodar, né? Então, aqui, por exemplo, make clean. Ele vai remover os arquivos aqui, objeto e o executável, tá? Compilando novamente, ele vai compilar tudo. Mais um outro exemplo, para vocês verem, né, que você pode colocar quantos arquivos você tiver, né, no teu projeto. Então aqui você tem o executável, que depende de todos esses .os. Aqui para cada .o eu tenho uma dependência de arquivos código-fonte, .c e .h, né, os cabeçalhos. E aí para cada um deles você tem um comando para executar, né, pegar, né, as dependências e gerar aquele alvo, né? Aqui eu já expliquei isso daqui, né, para rodar o makefile, tá? Então aqui, ó, por padrão, o make inicia com o primeiro alvo, já falei. Para executar o comando de um determinado alvo, é necessário processar os comandos dos arquivos dependentes, né, que isso é feito de uma maneira recursiva, que eu já falei também. Cada dependência, né, tem, por sua vez, uma lista de dependências e respectivo comando para que seja processada. E após recompilar quaisquer alvos objeto, o make decide se deve relinkar o executável ou não. Tá? Então isso daqui ele também decide se ele deve fazer uma relink edição ou não. Isso ele vai fazer se o executável não existir ou se qualquer objeto seja mais atual do que o executável. Tá certo, gente? Um exercício para vocês, ó, dado aquele exemplo, se for feita uma alteração no arquivo insert.c,
quais os comandos que devem ser executados. Então, olhando aqui nesse Makefile, se eu faço uma alteração no insert ponto C, quais os arquivos que vão ser necessários de você alterar, né? Você fazer a atualização deles. Então, o insert.c é uma dependência do insert.o, tá? Então, ele vai precisar rodar esse comando aqui de baixo. E uma vez que você cria um outro insert.o mais atual, ele vai precisar link editar novamente aqui em cima, ó, porque o insert.o ele é uma dependência que está aqui em cima, tá? Então ele vai fazer esses dois comandos aí, a compilação e a link edição, tá? E a outra pergunta é se você fizer aqui, né? Se você fizer uma alteração em command.h, então o que ele vai fazer? O command.h, pessoal, é uma dependência desse kbd.o, que está aqui, né, ó, do command.o, que está aqui, e do files.o, que está aqui. Tá? Então ele vai rodar todos esses comandos, e aí depois ele vai link editar tudo de novo automaticamente, novamente, né? Tá certo? Bom, você pode fazer algumas simplificações no seu Makefile. No caso, ele tem um comando implícito para atualizar os arquivos .o. No caso, esse comando aqui, né, uma vez que você tem o mesmo nome de arquivo .o e o mesmo nome de arquivo .c, você não precisa colocar o comando embaixo, tá? É só você colocar alvo e dependência, que daí ele já faz a compilação para você automaticamente. Então seria o caso disso daqui, né? Ó. Então, por exemplo, você tem lá, vamos pegar aqui, main.o. Então você não precisa colocar gcc-c main.c, tá? Isso daqui ele já automaticamente já faz para você. Beleza? Isso é a mesma coisa para esses outros, né? Se você tiver o ponto C e o ponto O com o mesmo nome, é só você colocar alvo e dependências lá, sem precisar colocar o comando embaixo, tá bom? Você pode também agrupar por dependências, tá? Então, ao invés de você agrupar por alvo, você agrupa por dependência. Então, repare que aqui eu tenho todos os meus alvos que dependem do command.h, aqui todos os meus alvos que dependem do buffer.h e assim por diante, tá? Então você pode agrupar por dependência ao invés de agrupar por alvo, tá bom? E aí aqui esse exemplo aqui a gente já fez, né, com um tá de fração. Isso aqui a gente acabou de fazer, de criar esse makefile, tá bom? Bom, mais algumas observações aqui, pessoal, sobre TAD. Então, cada módulo, pessoal, que você cria deve fornecer somente aquelas funcionalidades para as quais ele foi criado. Então, se eu crio um TAD fração, você só tem que colocar operações e os dados em si, né, relacionados com fração. Então, você não vai ter um TAD fração onde você vai disponibilizar uma operação, por exemplo, é, sei lá, de concatenar strings, tá? Então, cada módulo tem que ser específico para aquela função, para aquele objetivo para o qual foi criado. Então, se você quer concatenar strings, você cria um outro módulo para trabalhar com strings, tá? Então, para cada módulo vai ter sua respectiva tarefa, o seu propósito. Pensar que cada módulo poderá ser reutilizado em diferentes aplicações. Então, é a ideia de você reutilizar o seu código, tá? Então, é importante, né? Isso é bem útil, né? Você fazer isso, porque você pode criar suas bibliotecas e depois
reutilizar seus módulos em outras aplicações. Os erros devem ser informados pelo TAD e o tratamento deles feito pelo programa principal. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente criou lá a função criar de fração, onde você passa o numerador e denominador, deixa eu até voltar aqui no código. Ó, a gente tem aqui a função criar e eu estou passando aqui o numerador e denominador, né? Se o denominador for zero, reparem que aqui no meu TAD, pessoal, eu não estou tratando esse erro, eu estou retornando nulo e lá no programa principal é o programa principal que vai tratar isso, tá? Então, quando você cria aqui a fração, o ideal seria você vir aqui e verificar se esse cara aqui é nulo. Se for nulo, você, por exemplo, imprimiria aqui uma mensagem de erro, tá? Então reparem que o tratamento desses erros são feitos pelo programa principal. O teu TAD ele vai simplesmente reportar esses erros para fora. Isso é importante porque, supondo que você vem aqui e coloca uma mensagem de erro aqui, tá? Ao invés de retornar para fora. Então, você coloca, ao invés de você simplesmente retornar, você coloca uma mensagem aqui dentro do teu TAD. E aí você quer depois reutilizar esse TAD fração numa outra aplicação que usa, por exemplo, interface gráfica. Então daí não tem mais sentido você usar printf. E aí você vai ter que fazer uma alteração no teu TAD. Então deixe sempre, né, o tratamento desses erros para ser feito no programa principal, porque cada aplicação vai ter um tratamento de erro diferente. Pode ser por meio de uma impressão de uma mensagem no terminal, ou por meio de mostrar uma janelinha com um erro numa interface gráfica, tá? Então, é uma dica aí, né? Sempre deixe para tratar esses erros no programa principal, mas, né, reportem esses erros, tá? Tão tarde, não é que ele vai simplesmente ignorar os erros, não. Ele vai reportar esses erros para fora. E documentar o código, tá? Em especial o seu arquivo.h. Então aquele, por exemplo, fração.h, a gente não fez aqui, mas é importante que vocês documentem cada uma daquelas funções para que o usuário, quando ele visualizar aquele arquivo .h, ele saiba como utilizar aquele módulo, tá? Então isso é importante também. E aí eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, pessoal, um TAD conjunto, tá? Então um conjunto é uma coleção de membros, né, ou elementos. Cada membro ou é um conjunto ou um elemento primitivo que a gente chama de átomo. Todos os membros são diferentes, tá? Nenhum conjunto contém duas cópias do mesmo elemento. Então, por exemplo, você tem esse conjunto aqui formado pelos elementos 1 e 4, e isso daqui ele estaria errado, né? Você não pode repetir elementos dentro de um mesmo conjunto, tá? Aí a gente tem algumas operações básicas de conjuntos, que seriam união, intersecção e diferença. Então, supondo que você tem lá dois conjuntos A, B e C e B, D, a união deles seria essa, a intersecção seria essa e a subtração seria essa, tá? Então, e aí você tem várias outras operações que você pode fazer com os conjuntos. Antes de eu falar dessas outras operações, eu posso perguntar para vocês como que a gente poderia implementar um conjunto em linguagem C. Bom, eu poderia fazer por meio de um vetor como esse aqui, onde esse vetor vai ter um tamanho lá n, onde esse tamanho n seria, a gente usaria
o valor do elemento como índice desse vetor. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto que tem números de 0 a 99, tá? Então eu tenho lá os elementos 1, 2, 5, 23, 99, o zero também, tá? Mas você não pode ter valores negativos e nem valores maiores do que 99. E aí você vai usar esses valores aqui como índice desse vetor, e esse vetor ele vai ser binário, né? Ele vai ter valor 1 se aquele i que está aqui como índice existir no conjunto, e 0 caso contrário. Tá? Então isso aqui seria uma maneira de implementar um conjunto na linguagem C. Então, pessoal, como tarefa, eu vou deixar para vocês implementarem esse TAD conjunto, usando essa implementação aí que eu falei, né, de vetores com até n elementos, tá? E a gente vai ter essas operações aqui que eu vou deixar para vocês implementarem também no seu TAD conjuntos, né? Criar conjunto, união, intersecção, diferença, membro, inserir, remover e assim por diante. Aqui eu tenho a definição de cada uma dessas funções, tá? Eu vou deixar esses slides aqui lá no Tidia, vocês podem dar uma olhada com calma nelas para poder implementar cada operação dessa, tá? Vou deixar tudo isso daqui. E então, implementar o TAD conjunto, implementar um programa cliente, né, que vai utilizar pelo menos 4 dessas funções, ou até mesmo todas, tá, se vocês quiserem. E também implementar o Makefile para poder usar no seu programa. Beleza? E aí lembrar, né, pessoal, do conceito de tipo abstrato de dados. Então, caso eu queira alterar a forma de implementar esse conjunto, qual que vai ser o custo para o usuário desse TAD? Então, aqui, na teoria, né, espera-se que esse custo seja zero. Tá? E o custo para quem desenvolveu o TAD seria fazer as alterações nas implementações das operações. Tá? Então aqui você vai ter alguma coisa aqui de custo para o TAD em si, tá bom? Então lembrar disso, tá? Então lembrar de que isso aqui, ó, tem que ser importante. Então na hora de que vocês forem implementar esse TAD conjuntos, implementar uma maneira que seja, que obedeça o conceito de abstração. Tá bom, gente? Então essa aí foi a nossa videoaula sobre TAD, tipo abstrato de dados. Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê na nossa live dessa semana na quinta-feira, beleza? Então agradeço a atenção de vocês e até lá. Valeu!